Graças a Deus, gente, tudo bem com vocês? Amém? Olha, eu tenho uma palheta, tá? É sua. Tava planejando pegar na minha hora, esqueci. Tá bom. Gente, abra comigo sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 21. Eu também quero contar para você alguns testemunhos. O testemunho, ele vem para duas coisas. Primeiro deles, nos edificar, e segundo, edificar a comunidade. E só de ver o testemunho dos meus amigos, eu já fui muito edificado, mas eu gostaria de construir algo com você nessa noite. Então, João, capítulo 21, versículo de número 15, vai dizer o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto, significando com que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado através dos testemunhos. Senhor, acrescenta a nossa fé. Venha falar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, e nós precisamos apenas de uma coisa: da sua presença, de Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, assim como nós cantamos, a tua glória nós queremos ver, manifesta a tua glória nesse ambiente. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, nós estávamos conversando essa semana, nós tivemos ali 10 horas de viagem, e não, daqui até Piratuba não leva 10 horas, tá? Leva apenas 5 horas e 48 minutos. Levou 10 horas apenas porque o Aldair, ele fez uma fila gigante. Vamos dar nome, né, às pessoas da carruagem. O Aldair fez uma fila gigante e a gente levou 10 horas. É por causa disso. Mas, todavia, entretanto, nós aproveitamos todo esse tempo para conseguir conversar, alinhar expectativas, compartilhar daquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração. E, gente, foram 10 horas para ir. Quando eu passei o Alda na volta, foram 8 para voltar. Então, a gente teve aí bastante estrada, cara, para pensar e comunicar aquilo que o Espírito Santo estava falando com a gente. E aí, na segunda-feira pela manhã, o Alda, muito pontual, já veio: Jade, eu tenho uma ideia, vamos conversar. E aí ele me compartilhou a ideia, eu falei: cara, vamos compartilhar com o Gerson. E aí o Gerson aceitou a nossa ideia, e aí nós quisemos então compartilhar com vocês alguns dos testemunhos. E aí a gente pensou: cara, precisamos fazer um fechamento sobre isso, precisamos criar então uma linha de raciocínio. E aí veio então o título chamado Um Reino de Influência. As fotos de antes e essa foto de agora foram tiradas nessa conferência. E aí, em método específico, nós falamos sobre vocação. Mas influência vem do latim influere, que significa fluir de dentro para fora. Então, quando nós falamos de alguém que é influente, ele está fluindo de dentro dele algo que é muito bom ou algo especial para passar para outras pessoas. Influência significa isso, é a característica de uma pessoa que ela é cheia, ela está completa e aí ela passa para outras pessoas. C.S. Lewis vai dizer que eu e você não somos cisternas para colhermos água, mas nós somos canais que passamos aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Só que é impossível eu e você fluirmos algo se nós não estivermos cheios. Só transborda quem está completo, sim ou não? Sim. Se você pegar então esse copo de água e ficar balançando ele pela metade, não vai sair água. Agora, como ele está aqui desse jeito, se eu ficar balançando ele, ele vai vazar. Por quê? Porque ele está cheio.
E é exatamente assim que nós conseguimos ser influentes ou fluir algo para as outras pessoas. Eu preciso estar cheio. Só que não necessariamente eu e você conseguimos fluir coisas boas. Muitas vezes eu e você nós fluímos para as outras pessoas coisas negativas. Ou como diz os famosos de outras religiões, eu vou falar em específico uma, mas energias positivas. Eu e você temos a capacidade de sim passar energias positivas, mas energias negativas, ou eu e você temos capacidade de abençoar pessoas, ou de amaldiçoá-las. Jesus nos deu essa autoridade, Ele nos revestiu deste poder. Então influência significa isso, só que hoje nós temos essa ideia de influência como um emprego. Então se você pegar anos atrás, influência era só uma palavra que arremetia a uma pessoa que tinha grandes qualidades e que ela poderia ensinar alguém. Então você tinha lá uma pessoa que era fluente em inglês, então ela dominava uma língua, mas influente era uma pessoa que ela passava algo para outra pessoa. Só que hoje nós trabalhamos a ideia de influente como um trabalho. Influencer hoje não é o cara que influencia pessoas, que tem algo para ensinar, mas é um emprego que eu e você acabamos tendo no nosso mercado de trabalho. E aí, provavelmente, você e eu temos alguns influencers. Quem aqui gosta de achadinhos da Shopee? Ou quem aqui gosta, por exemplo, de pessoas que indicam restaurantes bons para comer? Quem aqui não conhece a Virgínia? Olha aí, vocês não vão levantar a mão, né? Mas eu sei que vocês conhecem ela. Gente, nós hoje temos a ideia de influência como um emprego. O mundo hoje, ele fala sobre uma galera que precisa ser influente. Nós temos que engajar as pessoas. Só que influência sempre foi uma pauta cristã e nunca foi uma pauta mundana ou socialista, social. A influência sempre foi uma pauta bíblica. Hoje nós falamos sobre preservação do meio ambiente, e aí a gente trabalha com a ideia da Greta, que defende o meio ambiente, toda aquela coisa. Só que em Gênesis e Êxodo, Deus já colocava pessoas para serem influentes, para cuidar da natureza. Quando ele fala para Adão, olha, você tem que cuidar desse jardim, ele está trabalhando sobre nós um princípio chamado mordomia. Eu e você somos mordomos da criação de Deus. Existem textos bíblicos que mostram como eu e você fomos chamados para sermos influentes. Como, por exemplo, Êxodo 23, versículo 2 e 3. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta-se a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer um pobre no processo. Ou, Romanos 8,19, há uma ardente expectativa no dia em que Deus vai revelar o que os seus filhos são. Ou 1 Pedro, versículo 1 e 14, como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância dos tempos. Eu e você, a gente foi chamado para influenciar pessoas. E aí, eu gosto muito do texto de Romanos, porque a nossa influência é tão forte que chega a criar expectativa no povo. Eu e você não temos apenas a capacidade de influenciar pessoas, mas por causa do Espírito de Deus, nós somos capazes de criar expectativa, não naquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que Deus pode fazer por meio de nós. Eu e você fomos chamados para influenciar pessoas. Só que entenda algo, isso é muito importante. Se a sua influência for maior que a visão que Deus te deu, você está fadado ao fracasso. A visão que Deus te deu não pode ser maior do que a influência que você tem. Porque é muito mais fácil eu e você liderarmos fome do que potencial. Porque fome fala de uma necessidade. Todos nós sentimos fome todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, e se você é crente, pelo menos 8 vezes por dia. Agora, potencial é muito mais difícil, porque potencial fala de uma característica que eu possuo ou de um dom. Então é muito mais fácil para mim e para você liderarmos pessoas com fome do que pessoas com potencial. Tá, mas Deus não usa pessoas com potencial? É claro que usa. Mas para que Ele consiga apontar esse potencial para a sua glória, primeiro Ele precisa projetar em mim e você uma fome ou um desejo por Ele.
Moisés só teve um encontro com a presença de Deus quando ele teve que fugir de um povo, ficar sozinho. E aí é muito engraçado que Moisés passa 40 anos achando que ele é alguém. Ele mata um cara, foge, ele passa 40 anos achando que ele não é ninguém. E depois de 40 anos, ele percebe que tudo aquilo que ele faz, tem ou é por causa daquilo que Deus fez por ele. É muito mais fácil liderar fome do que potencial. É por isso que os influencers, não que ganham tanto dinheiro, mas eles ganham tantos seguidores. E eu odeio esse termo. Seguir pessoas que não são cristãs e eu ser intitulado como um seguidor deles, faz deles para mim um exemplo de que eu estou seguindo. E, gente, eu gosto muito do futebol do Neymar, mas eu não quero ser um seguidor de um cara que trai a mulher. Eu não posso carregar o título como cristão, ter nas minhas redes sociais, poxa, vamos seguir aquele cara porque aquele cara é massa. Espera aí, velho. Como assim? Poxa, o exemplo que você tem é Jesus. Jesus não traiu a sua esposa, muito pelo contrário, ele nem casou ainda, ele fez uma noiva santa e está esperando o dia para buscar ela. Então eu e você, nós não fomos chamados para sermos seguidores de qualquer famoso, e nós não fomos chamados para sermos influenciados por qualquer pessoa. Eu e você fomos chamados para sermos seguidores de Jesus e não influenciados, mas conduzidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, pastor Newton. Gente, eu e você, a gente foi chamado para isso. Nós fomos chamados para ser conduzidos pelo Espírito Santo. E aí Pedro, ele era um cara que era muito influente. Pensa só, pescador, emprego da época. O cara tinha o próprio barco. Era quase que um velho da lancha, só que ele não tinha lancha e ele era um pouco novo. Pedro tinha recursos, ok? Ele conseguia se bancar. Só que aí chega um momento que ele se encontra com Jesus. E aí Jesus não mostra para ele influência, mostra para ele uma visão. Sabe essa vida que você está levando, brother? Então, eu não quero mais que você pesque peixe. Você vai pescar homem. Poxa, como assim? Cara, me desculpe, mas se a visão de Jesus não é mais forte que a influência, eu duvido que um homem no meio do nada, que faz uma pesca milagrosa, manda você largar o seu emprego, e como os meninos falaram, e viver a sua vida para ele, não tem uma visão, cara, muito poderosa. Jesus, ele pega Pedro e fala, olha, eu não quero que você viva mais essa vida. Faz o seguinte, me segue. E aí Pedro, ele é tão influente, que ele chama o seu irmão e mais 2 jovens. E fala, ó, tem um cara aí que fez um milagre, mano. Simbora, eu tô indo seguir ele, quem vem comigo? E eles foram. Poxa, eles seguiram Jesus? Com certeza, era um mestre deles. Mas faz muito sentido eu olhar para um homem mais velho, com uma vida estabilizada, com uma esposa, ok? Com um emprego, com um barco, um cara que ele era provavelmente conhecido na sua cidade, seguir esse homem estranho. Isso já traz um pouco de relevância para o ministério de Jesus. Não que ele precisasse, mas isso já fazia, ou já trazia um pouco mais de atenção para Jesus. E aí é muito interessante porque o ministério de Jesus não é baseado nas influências ou não é baseado no sucesso que eu e você nós temos. Se você pegar Mateus 5, o Sermão da Montanha, lindo, cara, que texto rico, mas ele é muito contraditório. Porque se você pegar para nós hoje, cara, feliz de verdade é o cara que tem grana no banco guardado, ou está investindo. É o cara que tem o carro do ano, é o cara que casou e está com tudo pago, a casa dele é uma mansão, é o cara que vai para Maldivas, é o cara que viaja, é o cara que não fica 10 horas dentro de um carro esperando a aula passar, venceu na vida. Não, cara. Só que Jesus diz o seguinte, bem-aventurados, ou felizes são os pobres de espírito. Para tentar trazer um pouco mais para a gente, venceu na vida quem? É pobre de espírito. Tá, peraí, venceu na vida o cara que é pobre de espírito? Como assim? E aí ele continua, venceu na vida quem? Tem fome e sede por justiça, porque eles serão saciados. Venceu na vida quem? Foi perseguido. Cara, venceu na vida não tem nada a ver com os parâmetros que eu e você temos. E aí Jesus mostra isso. Essa visão, ela permite que eu e você sejamos inspirados.
E aí sim sejamos influenciados. E aí sim, a partir dessa influência, nós passamos a visão para outros e também começamos a influenciá-los. Só que não uma perspectiva de terra, de mundo, mas uma perspectiva de reino. Um reino de influência. Jesus, ele nos chama para isso. Então, não venceu na vida o cara que tem o melhor tênis ou o celular do ano, mas venceu na vida aquele que no final da carreira conseguiu ser mais parecido com Jesus. Então, o sucesso para o cristão não é você ter um grande galardão apenas e você ter toda a sua casa estabilizada. Mas sucesso na vida de um cristão é você conseguir ser mais parecido com Cristo até o final dela. Essa é a vida que eu e você nós somos vocacionados para ser. É esse reino ou essa cidade que eu e você nós somos chamados para manifestar. E aí, gente, você pega então a ideia de Pedro. Pedro, ele segue Jesus. Pedro é o cara que olha para Jesus, vê milagres, vê gente sendo, cara, curada. E isso foi muito louco, porque na conferência Influência, tivemos três situações que foram muito legais, entre outras. Mas uma delas foi com um rapaz, a gente foi nas águas termais, tá? Vou confessar o nosso pecado. Antes de ir para o evento, a gente foi tomar um banho de piscina. Só tinha velho lá. E aí um dos rapazes foi mergulhar, cara, encheu de água nos ouvidos dele. E ele não conseguia escutar. E aí, cara, eu olhei ele no sofá, sentadinho, todo triste, falei, mano, o que deu? Cara, meu ouvido tá cheio de água, mano, não consigo nem escutar vocês, fala mais alto. Olhei para os meninos, cara, vamos orar? Vamos orar. Botar a mão nele do cara, começamos a orar por ele, toda aquela coisa. Mano, você está escutando? Não, tá ruim. Aí um ainda falou, cara, talvez cura com o tempo. Daí um falou, não, vai ser curado agora. Então, cara, vamos orar de novo. Nós oramos por ele. Gente, ele voltou a escutar na hora. Numa outra situação, e essa foi mais cômica, nós estávamos lá no espaço, eles soltavam músicas, cara, a galera cantava, era bem legal, uma galera bem animada, diferente da gente, a gente é um pouco meio tímido assim. Só que a gente se olhou e falou, cara, vamos fazer uma ola? Só para ver assim? E aí, vamos. Olhamos para o Aldo na ponta da cadeira, Aldo, tu levanta e a gente vai junto. Cara, o Aldo começou, a gente fez uma vez, ei, beleza. Eu olhei, mano, mais uma vez, ei. Aí eu acho que foi o Vitor que falou, mano, mais uma vez, ei. Cara, quando a gente olhou para o lado, os caras do outro lado, ei, e continuou. E aí as meninas de trás, a gente também quer, ei. Cara, quando a gente olhou, se você achar uma DESP da segunda região, da segunda, né? Oi? Tá no Somos Um. O cara tá com o celular gravando. Gente, estamos aqui na conferência Influência. E tá a gente no fundo. Cara, foi uma doideira. Foi muito massa. Depois disso, cara, a gente começou a levantar a cadeira. E a gente foi se passando um pouco, a gente confessa. Só que, cara, e a galera começou a levantar a cadeira, e começou a cantar, e a gente dançava, e a galera dançava junto. Isso foi muito legal. Só que em um outro momento, a galera da sede, fez parte da intercessão. Na primeira plenária, só dava nós. E, cara, nós temos um costume. Se existe alguém lá na frente, pedindo ou esperando oração, nós estaremos lá. Cara, nem acabava a ministração, a gente já estava lá. Cadê o cara para orar? Cadê o cara para orar? Cadê o cara para orar? Estamos aqui, louquinho para orar para alguém. E beleza. Na segunda plenária, outras pessoas vieram junto com a gente. Na terceira, as pessoas nem vinham mais na frente pedir oração. Elas vinham para botar a mão e estender e orar por outras pessoas. É o poder da influência. Então, o que nós precisamos? De um exemplo. De alguém que mostre, olha, cara, é assim que Jesus fez e é assim que nós faremos. E aí, cara, começar a manifestar os sinais que ele nos ensinou a fazer. Pedro, ele acompanhou os sinais de Jesus. Pedro foi o cara que andou sobre as águas com Jesus. Pedro foi aquele que reconheceu primeiro que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus olha para ele e fala o seguinte, Simão, sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja.
Tu és agora Pedro. Pedro foi o primeiro a ser intitulado de eclésia, a igreja, a noiva de Cristo. Um cara que observou o seu mestre, entendeu a visão, tentou ser uma influência, só que quando Jesus Cristo morre, aonde você encontra Pedro? Pescando. E aí você percebe que Pedro tem mais saudade de influência do que de visão. Porque se a visão tivesse clara para ele, ele não teria voltado para pescar. Ele teria continuado a pregar aquilo que o seu mestre ensinou. E ele pensou, ideia minha, cara, vou voltar para o lugar onde eu era bom. Calma, peraí. Você passou 3 anos com o cara, aprendendo com ele, e tu quer voltar a praticar os mesmos erros? Sério isso? Você vem para cá toda sexta-feira, Jesus te dá uma visão, e você quer voltar para casa e acessar a mesma pornografia? Falar o mesmo palavrão? Encher a cara de novo? Sério? Ou nós estamos entendendo a visão errada, ou nós nunca entendemos, ouvimos a visão de Deus. Só participamos de um encontro. Pedro, ele tem esse momento de crise. Cara, eu vou voltar a pescar. E aí Jesus vai e se encontra com 3 discípulos, e Pedro é um deles. E aí começam as perguntas. Pedro, tu me amas? E a primeira pergunta que Jesus faz, fala sobre caráter. Essa conversa de Pedro e Jesus levanta algumas características de alguém que vive um reino de influência. A primeira delas é caráter. Simão Pedro, Simão filho de Jonas, ama-me mais do que estes? O que Jesus está tentando fazer ali dentro, cara, é testar o caráter de Pedro. Pedro, você está arrependido? Ei, você entendeu que não é essa a vida, cara? O que você está fazendo? E aí Jesus começa a conversar com Pedro e tentar apontar para ele qual é o caráter que ele deve manter, qual é a integridade, porque Pedro vem agora de 2 frustrações. A primeira delas, ele negou o seu mestre 3 vezes. A outra delas, ele viu ele ser morto. Então Pedro é um cara que ele está frustrado. Só que Jesus, ele não perde a oportunidade, já que ele vai ficar alguns dias ali ensinando o povo, de testar e de modificar o caráter de Pedro. É como se fosse um intensivo e um discipulado. Cara, a partir de agora eu vou dar um intensivão, Enem aqui pro Pedro, para ver se ele se ajeita. E aí ele começa, cara, você me ama? Tipo assim, imagina Jesus, você me ama? Porque se você me ama, eu tenho algo para você fazer. Entenda algo, se o seu líder ou o seu pastor, eu falo isso porque nem todos aqui são da sede, se o seu líder e o seu pastor sabem do seu pecado e eles continuam deixando você liderar pessoas, eles estão mais preocupados com o seu dom do que com o seu coração. Tome cuidado. Jesus não está interessado em potencial apenas, mas em mudança de caráter. Então Jesus, ele faz uma conversa com Pedro sobre, cara, como é que está esse caráter aí? Eu sei que você me negou, mas você entendeu que essa não é a sua vida? Quando eu entrei aqui para o Uniced, eu estava louco para tocar, louco, queria muito ser músico. E aí me barraram, foi o Gerson. Só que ele queria testar o meu caráter. E foi isso que me forjou, ele e o Gabriel. E aí quando chegou a minha vez de discipular, também barrei. Mas é porque eu entendi que caráter e integridade é mais importante no reino de Deus do que potencial. Potencial, o Espírito Santo dá um jeito. Mas caráter envolve 2 coisas: a ação do Espírito e vontade própria. Por isso que é mais fácil você expulsar demônio do que pedir desculpa. Porque demônio você chuta. Sabe aqui, capeta? Mas pedir desculpa fala, poxa, eu errei. Reconhecer. Caráter. Jesus pega e pede para Pedro, você me ama? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Então, deixa eu te dizer algo aqui hoje. Responsabilidade. A resposta sobre a prova de caráter de Pedro não foi Jesus falar, obrigado, era isso que eu estava precisando. Pô, agora eu vou para o céu em paz. Mas ele falar, apacenta as minhas ovelhas.
O próximo passo de um caráter transformado é a responsabilidade sobre aqueles que não estão. Jesus, ele pergunta: você me ama? Eu te amo. Então, se responsabiliza. É muito bom você vir aqui e achar problema. E tem um monte. Mas já para eu pensar que Deus está te dando sensibilidade para tu resolver os problemas? Os BO são teu? Sabe lá na tua empresa que tu fala, pô, é uma porcaria? Aquelas costureiras só faz fofoca? Por que tu colabora com a fofoca? O BO é teu. Seja a pessoa que vai terminar a fofoca. Pô, mas lá no trabalho, cara, os piá só falam de cerveja e mulher, velho. Ok? Então sai da conversa. O BO é teu. Fala de outra coisa, foca em outra conversa. Assume a responsabilidade do local que Deus te deu. Você tem uma eclésia. Você tem uma igreja, brother. E você precisa começar a ser a rocha daquele lugar. Fundamentar as coisas. Cara, ontem elas fizeram fofoca, mas hoje eu vou falar de outra coisa. Sei lá o que você vai falar, mas Deus vai te dar a capacidade. Só que para você assumir a responsabilidade, primeiro precisa ter uma mudança de caráter. Caráter e responsabilidade são duas das características de alguém que vive um reino de influência. E aí Jesus, ele continua. Ele pergunta outra vez. E aí olha só a sacada de Jesus. Tornou a dizer, a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí é interessante que Jesus vem com essa ideia de não Pedro, ele vem para Simão, mas não só Simão, mas o Simão que é filho de Jonas. Ele está falando de identidade. Existe um pai que gerou um filho, e agora esse filho vai gerar ou cuidar de outros filhos. Identidade faz parte de uma das maiores estratégias do diabo para você. Testar a sua identidade. Quando Jesus está no deserto, qual a primeira pergunta que o diabo faz? Se tu és o Filho de Deus. Ele constantemente quer fazer você pensar que você é uma coisa que você não nasceu para ser. Então o plano do diabo não é te matar, ele quer que você fique vivo. Fique em paz. Nossa, passei um apavoro, o diabo tentou me matar. Difícil. Talvez você seja mais pato do que tentado pelo diabo. Só que o diabo, ele quer que você viva pelos motivos errados, com a identidade errada. Então, quando Jesus fala assim, Simão, filho de Jonas, Jesus está remetendo ele a uma natureza pecaminosa, uma vida sem Jesus. Olha, Simão, que é filho de um outro homem, ei, você me ama? Jesus, ele faz esse questionamento para Pedro, olha, você me ama? E aí, gente, deixa eu dizer algo para você que isso é muito importante. Você acredita que a sua identidade é cristão? Sim ou não? Sim, glória a Deus, ainda bem. Só que deixa eu te dizer algo. Pagar os seus impostos não te faz um cristão. Te faz um bom cidadão. Atravessar na faixa de pedestre não te faz um bom cristão. Te faz um bom cidadão. Não falar palavrão não te faz um cristão, te faz um bom cidadão e uma pessoa decente, porque ninguém merece gente chata e falando palavrão. Deus me livre, é um combo de Satanás. Gente, essas coisas não fazem de você um bom cristão. O que faz de você um cristão é a forma como você interage com o sobrenatural. O sobrenatural é o natural de todo aquele que crê. Então, você não precisa achar, uau, meu Deus, eu curei alguém. Uau! Isso é o natural de quem crê. Quando nós estávamos orando lá pelas pessoas, teve um jovem que ele estava lá de joelho dobrado, eu me ajoelhei do lado dele, comecei a orar, e ele caiu esticado no chão. No começo eu achei que poderia ser demônio, eu já estava preparado para o fight. E aí ele começou a chorar muito. E eu falei, cara, o que você deseja nessa noite? Ele falou, eu desejo ser batizado pelo Espírito Santo.
Cara, eu olhei para aquele jovem e falei, você não é ainda? Ele falou, não. Então vamos lá. Eu comecei a orar com ele. E cara, ele começou a chorar copiosamente. Chorar. E aí a boca dele começou a tremer. Eu olhei para ele e falei, brother, você está recebendo agora o Espírito Santo. Comece a orar em línguas. Aquele cara me jogou para cima, de tanto que ele pulava. Ele pulava e glorificava a Deus de um jeito que eu nunca vi. Pensa uma língua estranha, bonita. Só que o mais engraçado não foi ele me levantar para cima e orar em línguas estranhas. Foi a minha reação. My hands. Tipo assim, cara, eu orei e aconteceu isso. E aí eu me toquei, eu falei, cara, quantas vezes, inclusive naquele final de semana, eu orei por pessoas e elas foram curadas. O sobrenatural é o natural daquele que crê em Deus, que crê no Espírito, que crê no Filho e vive debaixo de uma graça. O sobrenatural é isso. E o diabo, ele quer te fazer esquecer dessa vida no sobrenatural. Porque antes de você estar nessa terra, você estava em Deus. Jeremias fala que antes mesmo que você fosse formado, você já existia, e eu já tinha planos para você. Deus já tem planos para você antes de você chegar no ventre da sua mãe, brother. Mais sobrenatural que isso. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque alguém te convidou, porque alguém passou na tua oficina, porque você viu uma amiga postando stories. Você não está aqui por causa disso. Você está aqui porque Deus falou, ei, eu te amo. E está na hora de você viver a vida que vale a pena, a vida que eu tenho para você. A vida que eu sonhei para você. Até agora você viu como você quis. Valeu a pena? Eu acho que não. Então agora deixa eu te mostrar a vida que vale a pena. Eu duvido você viver uma vida para Cristo. Viver uma vida para Cristo e se arrepender dela. Você vai se frustrar, vai se cansar, vai entrar em crise, e a Bruna falou sobre isso. Mas cara, você não vai se arrepender. Não tem crise de identidade para aqueles que estão em Jesus. A nossa identidade é Cristo. Eles não precisam de um Jadiel, eles não precisam de um Lucas Cleitinho, eles não precisam de uma Amanda, eles precisam do Cristo que habita no Cleitinho, do Cristo que habita no Jadiel, no Cristo que é manifesto através da Amanda. Eles precisam de Cristo. Que é Cristo em nós a esperança da glória, não você em Cristo que é a esperança. É Cristo em nós. E aí Jesus pergunta para ele, olha, você, filho de Jonas, você me ama? E aí é engraçado que Pedro, ele olha e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí existia um nível de quebrantamento muito especial de Pedro, que é a submissão. A submissão não é aquela ideia de pau mandado. O cara que recebe ordem de todo mundo. Submisso é aquele que entendeu que durante um período determinado o Senhor colocou pessoas sobre autoridade no lugar dele. E você não apenas presta contas, mas você honra a decisão do Senhor e a manifestação do Filho de Deus. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Primeiramente, eu e você somos submissos a Cristo. E depois aos filhos que Ele colocou sob a missão. Eu vou usar uma frase aqui, que eu aprendi essa semana. Como diz o famoso Gerson Ferreira, quem é você para achar que pode atrapalhar a missão de Deus? Ou como ele disse para mim essa semana, quem você acha que é para colocar Deus contra a parede? Você não está em posição de questionar os planos de Deus. Você está em condição de aceitar os planos de Deus para a sua vida. Submissão. Você não está debaixo da sua missão, mas da missão de Deus. Então, cara, tô nem aí para a tua aprovação. Tô nem aí se você gosta do nosso louvor. Tô nem aí se você acha a nossa palavra dura e difícil. Tô nem aí. Sou muito resolvido com meu pai. Antes mesmo de pegar isso aqui, Deus já tinha me aceitado. Eu estou debaixo da missão dele. Vou evangelizar. Vou falar de Deus. Vou usar a camiseta que fala de Deus. Tudo que eu puder fazer na minha rede social vai falar de Deus. Porque eu estou debaixo do senhorio de Jesus. Essa é a vida que Ele me chamou para ter. Se você não gostar, cara, eu sinto muito. Porque o que Deus pode fazer através de você é incrível.
Que pena que você não vai aceitar. Ainda. João Calvino diz que tudo que há de bom em mim é Cristo e o resto é eu mesmo. Vai chegar um dia onde você começará a manifestar sinais que você vai olhar e perguntar: o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo vai te lembrar: em nome de Jesus, sou eu em você. Nós tivemos essa semana uma experiência de um jovem que ele tentou usar drogas e ele usou, mas não aconteceu nada. E aí o Espírito Santo lembrou que não existe nenhum lugar que vai satisfazê-lo como a sua presença. Para de jogar a tua vida no lixo. Para de fazer plano que o Senhor nunca pediu para tu pensar. E isso é para mim. Cara, para de fazer tramóia com a tua mente, achando, cara, Deus vai fazer isso, isso, isso. Não. Deus já disse o que Ele ia fazer. Está na hora de você começar a ler as Escrituras, porque não existe voz de Deus silenciada para quem lê ela todos os dias, para quem lê a Bíblia todos os dias. Olha o que o Nicolas falou para a gente. Ele nem precisava estar aqui. Você quer viver uma vida com saudade das desgraças que você viveu? Ah, mas eu tinha rabanetes como o povo do deserto. É, mas para ter rabanetes você tinha que ser escravo. Zé Ruela. Jesus não te chamou para ser escravo. Te chamou para ser trabalhador, filho amado. Para de gastar a tua vida com coisa que não vale a pena. Meu Deus do céu. Cara, a gente está semana após semana falando de Jó. A pastora Guiar fez uma série de mensagens. A gente está falando para você ser influência. E você está sendo influenciado. Cara, ou você é cegueta. Vou te intitular de míope celestial. Você não está vendo o que Jesus está mostrando para você. Ou cara, você está vindo aqui com um propósito errado. Já vieram meninos aqui, atrás de garotas, e saíram pelo mesmo motivo. Então, se tu veio aqui por causa de mulher, mano, você vai sair pelo mesmo motivo. Deus tem compromisso com as filhas dele aqui dentro. Deus também tem plano para você, macho. Te ajeita. Te ajeita, cara. É sério. Eu me desespero. Porque Jesus está falando para nós dia após dia o que a gente tem que fazer. E aí é engraçado, cara, como a gente sofre para fechar as vagas de uma doação. Meu Deus, cara. A gente libera 100 vagas para um sábado. A gente está em 60 aqui dentro. E quando a gente vai para lá tem 10 dos nossos. Ou você é muito compromissado, e eu acho que você não é tanto assim, ou você não tem prazer na missão de Deus. O doe suas férias. A galera só quer ir agora porque está proibido menor de 18. Porque vai para Rio Grande do Sul. Mano, faz um favor, pega os 500 conto que você vai gastar com a passagem do doe e vai para Gramado gastar mais 500. Vai lá e passa uma férias. Você não está lá para fazer turismo. Tu está lá para ganhar uma para Jesus, brother. Tem gente que está perdida e se perguntando, se Deus é tão bom, por que Ele deixou essas coisas acontecerem comigo? E Deus sendo bom com você, você também fica criticando. Não vai lá dar mais crise para os outros. Ou ficar em crise lá sozinho. Faz um favor. Resolve teus BO aqui primeiro. Pode ser? Cara, resolve teus BO. Aceita Jesus e cria vergonha na cara. Me desculpa, cria vergonha na cara. Jesus não morreu para te dar um terreninho no céu. Jesus te salvou para você salvar outros. Tem muito irmão nosso que está perdido. Só que você está sendo, cara, hipócrita. E achando que o Pai é só teu. E Jesus fala, Pai nosso. Não tenha crise de identidade. Seja submisso à missão de Deus. Muito importante outra coisa, ser transparente. Gente, quando Jesus pergunta para Pedro, mais uma vez, sobre se ele amava ele, Pedro diz o seguinte, Simão se entristeceu, porque foi perguntado a terceira vez, amas-me? Quando eu e a Bruna estava no processo de namoro e noivado, nós lemos um livro chamado O Casal Imperfeito, da Fernanda Wittkowski. Nós tínhamos um hábito, a gente parou um pouquinho com esse hábito, de lermos livros em casal, e aí eu tenho a mania de escrever nos livros e grifar. E a Bruna já não, ela gosta de ler e anota no celular.
E aí o livro que ficava limpo, a gente doava para outra pessoa. Algumas pessoas de Jovem Sede já foram abençoadas nesse sentido. E existia um capítulo que falava especificamente sobre sexo. E aí ele fala, nesse período do livro, para você expor pecados. Não pecado sexual exclusivamente, embora o capítulo era sobre isso, mas sobre você abrir pecados que estavam escondidos. E eu lembro que numa chamada de vídeo nós lemos o capítulo, e aí a gente começou a confessar pecados uns para os outros. Eu comecei a confessar os meus pecados, a minha mente para ela, e ela começou a confessar os dela. A sensação que eu tive era que eu enxergava a Bruna por inteira, transparente. Não porque a gente é branquinho. Eu sei que vocês pensaram nisso. O sacerdote, antes de usar a roupa sacerdotal, ele tinha que passar por um período de exposição. Ele andava no arraial pelado, na frente dos filhos, da esposa, dos vizinhos, dos amigos, dos inimigos. Só consegue servir a Deus quem é transparente. Naquele dia eu vi a Bruna por completo e ela me viu. A ponto de eu não ter crise de ciúmes, crise de identidade. Ficar perguntando para ela, você me ama? Meu, você me ama? Tu ainda é apaixonado por mim? Você gosta do meu abraço? Ridículo. Eu sabia quem ela era por inteira e ela sabia quem eu era. Transparência faz parte do relacionamento. Isso é fácil. Mas também faz parte do reino de Deus. Simão deixa bem claro que ele ficou triste com a pergunta de Jesus. E o reino de influência é aqueles que são transparentes. De você olhar para a pessoa e falar, cara, existe pecado ali, a gente precisa orar para que pessoas sejam curadas. Vocês sabem que a gente já fez o propósito da pulseira. Alguns já conhecem eles. Mas nós fomos chamados para sermos transparentes uns com os outros. Nós tínhamos uma regra no nosso PG. Nós não perguntávamos mais se as pessoas tinham pedido de oração. Porque nós queríamos ser tão íntimos e tão transparentes, que quando eu chegasse e visse meu irmão, eu já sabia que eu deveria orar por ele. Crie esse hábito, não só no seu PG, mas em vida local, de igreja local. Você não precisa perguntar, mano, você tem pedido de oração? Quem pergunta quem tem pedido de oração? Duas pessoas, ou não conhece, ou é desinteressada. Que o cara fala, não prestou atenção e esqueceu. Crie o hábito de olhar para a pessoa e falar, cara, eu sei que você está sofrendo, vamos orar. Os meninos sabem. Chegavam nos caras, não era nem boa noite. E aí, pecou? E aí? Caiu. E aí? Transparência. E eles olhavam assim, e aí, pecou? E eu falei, não. Que nem, cara, né? Tô limpo. Tô sem usar eu mesmo por uma semana. Transparência, o reino de Deus é transparência. Só que o último tópico, e aí eu acho isso muito legal. Jesus, ele faz uma fala com Pedro, dizendo, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. Aquilo que Jesus estava falando aqui, haverá um momento onde você será morto. E ainda assim Pedro diz, eu te amo. Todo cristão que é ousado, ele se torna um pioneiro. Em diversas classes, em diversos locais. Ele é um pioneiro. Ele se deixa sonhar. Ele se deixa imaginar. E esses sonhos e imaginações não são sonhos apenas que você projetou, mas que foi aquilo que o Espírito Santo soprou na sua mente. Tem pessoas aqui dentro que estão sonhando com coisas bem específicas, já faz um tempo. Deixa eu dizer algo, não é sonho, é revelação de Deus. Começa a agir. Começa a orar e jejuar. Sabe aquela pessoa que fica no culto pensando em várias coisas? Cara, se eu fizer isso. Não é sonho. Não é TDAH, embora alguns tenham. Cara, é revelação do Espírito Santo para você. Faz. Cara, assume a responsabilidade. Jesus chamou para ser ousado. Ousadia no Espírito. Pô, eu tô, cara, com dor na perna. Não, peraí, você estava com dor na perna, vamos orar agora. Ousadia. Pô, cara, eu tô aqui triste, não, você vai, acabou a tristeza. Vamos aqui que a gente vai conversar. O que está acontecendo? O que está pegando? Pô, cara, porque a fulana tem a tendência. Não, ela tinha a tendência. Que a gente vai orar, ela vai ser liberta. Ousadia é você entrar no mundo espiritual e falar, Senhor, aqui está um servo de Deus. Aqui está alguém que é revestido de poder e autoridade do reino dos céus. E cara,
vidas serão curadas, pessoas serão saradas. Eu acredito que se eu achar um morto e eu orar, ele vai levantar. Eu acredito, ainda não aconteceu, mas eu acredito. Eu acreditei que naquele dia, aquele jovem com problema no ouvido, ele iria ser curado, e ele foi. Os meninos estão aqui, minhas testemunhas. Ele foi, não foi? Foi. Eu vi aquele jovem falando línguas estranhas me levantar para cima, eu senti, ele me jogou. Ousadia no Espírito Santo. Cara, já passou do tempo de você sentar aqui e escutar uma ministração e ir embora para o McLanche feliz. Já acabou. A não ser que você vá para o McLanche, McDonald's, né? McLanche feliz, McDonald's, para evangelizar. Ter um momento de comunhão, sim, que é santo, mas para orar por pessoas e ser usado lá dentro, cara, presta atenção. Não seja um crente guloso, que só recebe e não faz nada. Sabe por que eu digo isso para você? Porque quando a pastora Elisama pregou no sábado à noite, no sábado, de sexta para sábado, quando nós dormimos, os meninos começaram a ter alguns sonhos estranhos. A gente acordava com projetos, cara, bem doideira assim. E aí a gente começou a conversar ao longo do dia. E aí um dos meninos falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos comer uma pizza e aí a gente começa a compartilhar aquilo que Deus está falando para a gente, os nossos sonhos, vai que tem sentido. Beleza, vamos nessa, vamos comer pizza sim, fechou, e vamos conversar. Na ministração da noite, a pastora Elisama pregando sobre vocação, sobre serviço, ela olha e fala o seguinte, ainda hoje, jovens se sentarão ao redor de uma mesa, comerão uma pizza e falarão de projetos missionários. A gente se olhou e falou, cara, não é coincidência, foi bem específico, mas ok, nós fomos para a pizzaria, conversamos, foi muito legal. Só que no outro dia, quando acabou a conferência, a gente queria tirar uma foto com ela, foi toda a nossa galera, e aí eu falei, pastora, eu queria agradecer pela sua palavra e tal, e eu queria compartilhar, quando você falou sobre a mesa de pizza, nós tínhamos conversado aquilo, e na viagem inteira nós conversamos sobre aquilo que você ministrou ao longo desse final de semana. E aí quando eu fui continuar minha fala, ela fez isso aqui, ó. Paizinho. E ela começou a orar por nós. Cara, ela começou a orar, eu estendi minha mão, falei, cara, se entregar a profecia eu recebo. E ela começou a orar. Quando ela terminou a oração, ela olhou no meu olho. E ela falou o seguinte, abram as suas tendas, porque vocês não darão conta dos jovens que vocês receberão na igreja de vocês. Abram as suas tendas. Tenda fala de duas coisas, casa e templo. Eu sonho, o Gerson também, de um dia onde nós teremos que repensar o local onde faremos nossos cultos, porque isso aqui vai estar cheio de jovens. Não porque eu me importo com o número de pessoas, mas eu me importo com o número de almas, com pessoas que serão saradas, pessoas que aceitarão a Jesus. Só que isso só vai acontecer se você começar a viver um reino de influência. Caráter, responsabilidade, identidade, submissão, transparência e ousadia. Se você pegar as iniciais de cada letra, forma o nome de Cristo. Cristo é a maior influência que você precisa. Cristo tem a visão que nós precisamos. Deixa eu te dizer algo. Nós temos aqui 3 alunos meus. Convidei um para ir no retiro. E aí ele falou, eu vou. Eu falei, cara, eu duvido. Ele falou, não, eu vou. Eu falei para ele, cara, se você for no retiro, eu vou fazer um churrasco na minha casa. E ele mandou o comprovante do retiro. E ele não é da nossa igreja. Não contente, ele chega na porta, numa aula de quarta-feira, e fala, eu acho que o Igor também vai. Aí eu falei, não vai. Não vai sim, o Uni é massa e ele vai. Eu olhei para ele, se tu for, tu vai almoçar na minha casa também. Ele falou, não, eu vou. E mandou o comprovante. Sabe o que é o mais louco?
é que tem várias pessoas que não são cristãs, que estão indo para o nosso retiro. E você é confiado, e você não se inscreveu ainda. Tu acha que o retiro é para ti? O retiro é para tu levar pessoas para aceitar Jesus, mano. Deus me deu uma escola, Deus me deu um rosto de adolescente, Deus me deu um jeito de fala engraçado e a oportunidade de chamar jovens para minha casa. E eles vão amanhã e vão comer carne boa. E tu não se inscreveu por quê? Porque tu acha que tu vai lá para receber? Que visão errada que nós temos de reino. Quando vem gente aqui para frente, engraçado que só vem a nossa liderança para cá. Sendo que a igreja somos todos nós. Eu não oro por pessoas porque eu sou líder. Eu oro por pessoas porque eu amo elas. E porque Jesus mandou eu cuidar delas. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Fique de pé. Eu não estou preocupado. Do fundo do meu coração, tá? Não estou preocupado se o retiro se paga ou não. Deus colocou o desejo no nosso coração, Ele vai ser o responsável por pagar ele. Mas o que me preocupa é que você quer participar de um retiro só porque você não tem nada para fazer do dia 8 a 10 de novembro. Cara, chame pessoas do seu trabalho. Chame pessoas da sua escola. Pague almoços para eles. Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei que Deus te deu um povo para você alcançar. E Ele vai cobrar isso de você. O retiro, sim, nós temos experiências com Deus. Os crentes têm experiências com Deus. Mas os que não têm, são encontrados por Deus. Cara, quantas pessoas serão alcançadas naquele lugar? Quando a gente foi para lá visitar o espaço, e eu olhei o local do púlpito, olhei as luzes, olhei tudo que tinha, eu falei, Deus, quantas pessoas serão curadas aqui? E não só curas físicas, mas, cara, curas da alma. Quantas pessoas se renderão a você nesse final de semana? Eu não sei quantas, mas eu sei que enquanto tiver vagas, eu vou apresentar o retiro para quem eu puder. Porque a minha preocupação não é encher um retiro, mas é encher o céu. Eu não preciso de um 2 suas férias para evangelizar, nem de uma doação. Eu tenho certeza no meu espírito de que eu fui chamado para isso. Isso é um reino de influência. É um aglomerado de discípulos que entenderam que foram chamados para andar debaixo de uma visão e influenciar pessoas, alcançar pessoas. E eu queria orar com você nessa noite. Porque eu não sei se você entendeu o que eu quis te dizer. Mas, cara, Jesus não te chamou para você só ser um frequentador de banco. Que bom que você veio. De verdade. Fico muito feliz de ver a casa cheia. Mas, cara, que bom que você está entendendo que Jesus te chamou para mais do que assistir o culto. Mas é para ser o culto lá fora. Você é a Bíblia que muitas pessoas lerão. Já para pensar que você é o devocional que muitos farão pela manhã? Você chega às vezes 5 horas da manhã na empresa e não tem devocional. E aí chega, por exemplo, um Lucas da vida, numa empresa, falando do amor de Jesus, sorrindo para as pessoas. Aquele cara já fez o devocional dele, porque ele viu Jesus vivo do lado dele. Você é a carta que esse mundo está lendo, cara. É sobre você que o mundo tem expectativa. É sobre você que Deus entregou o seu filho. Cara, é sobre você. E não porque você é um objeto de adoração, mas é porque Deus ama tanto você, que Ele quer que você volte para essa família. Ele quer que você volte para essa comunhão. Cara, Jesus ama demais você. Eu não acredito em coincidência. Como disse o Dudu. Cara, essa oração, eu não acredito em coincidência. Eu falei, eu também não. Nós somos não só a geração do avivamento, cara.
mas uma geração de família, de filhos. E filhos cuidam de outros filhos. Eu queria orar com você, porque talvez, cara, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você entregou e falou, cara, eu entreguei, mas até agora eu não tinha entendido o quão sério é entregar minha vida para Jesus. E se você quiser, cara, eu queria que você viesse à frente. A minha família quer abraçar você. A minha família quer dizer, vem para casa. Ou talvez, cara, você é um cristão que aceitou Jesus, está aqui todo encontro, vai ir amanhã no culto de batismo, mas você esqueceu que você foi chamado para influenciar pessoas. Sabe, Adiel, eu vou para o meu emprego e eu às vezes acabo sendo influenciado. Pois é, deixa eu te falar, vamos mudar isso? Eu também queria que você viesse à frente, porque eu quero te abraçar como um irmão que entendeu que precisa ser uma influência e não influenciado. Talvez você está sentindo agora que você foi vocacionado. Cara, eu nasci para missões. Cara, eu nasci para cuidar de corações. Cara, talvez faculdades aqui serão trocadas, porque você entendeu que você não foi feito apenas para fazer um curso, mas você foi feito para fazer missão dentro de um curso. Talvez você seja esse tipo de pessoa. E talvez você não tenha um pouco da ousadia de vir aqui à frente. E tudo bem. Mas se você está sentindo algo no seu coração, eu queria que você sentasse. E os meus amigos que oram por mim vão estar nos corredores orando por você. Os meus amigos que quando eu estou em crise, eu abro meu coração, eu falo, eu preciso de oração, eles vão orar por você. E aí você vai entender o quão amado você é, porque é assim que eu me sinto quando eles botam a mão sobre minha cabeça. Abençoado, amado, influenciado não por eles, mas pelo Espírito que habita neles. Esse é o Jesus que nós servimos. Essa é a nossa família. Cara, essa é a vida que Deus desejou que nós tivéssemos. Não é sobre você o reino de Deus, mas é através de você. E cara, como eu desejo viver em missão com você. E a nossa missão é conhecer a Jesus. A nossa missão, como nós cantamos aqui hoje, é buscar a glória de Deus. É se relacionar com o Pai que nós temos. Eu queria orar com você nessa noite para que, mais do que uma palavra lançada sobre o nosso coração, sobre a nossa igreja, você ajudasse a aumentar essa tenda. Eu queria te desafiar também a no próximo encontro você trazer pelo menos um amigo e falar, cara, eu escutei algo que falou muito forte no meu coração e eu acho que faz sentido para você, vamos juntos escutar de novo? Porque a gente prega a mesma coisa, Jesus, 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. É isso que nós pregamos. E eu não sei você, mas eu vou orar por nós, mas por mim também. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que é vivo, o Senhor é um Deus que é poderoso, o Senhor é Deus que é santo, que é maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque a Tua graça, ela se encontrou ao nosso coração. Muito obrigado porque a Sua misericórdia, ela se renovou sobre nós. Se nós estamos aqui hoje, não é porque nós queríamos, mas foi porque o Teu Espírito nos convenceu. E nós estamos aqui hoje. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não apenas nos ensina que existe um lar, mas existe uma família inteira, existe uma grande casa para que nós pudéssemos habitar. E essa casa está estabelecida em um reino que nós chamamos de reino de Deus. E esse reino de Deus, ele não é influenciado pelo pecado, mas ele é uma influência sobre o pecado. E nós estamos aqui querendo lembrar os teus filhos de que existe uma casa, existe um reino e existe uma influência que virá sobre os nossos corações agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por votos que foram quebrados, por votos que foram esquecidos. Talvez aqui as pessoas falaram que tinham um desejo missionário e lançaram fora, mas hoje o Teu Espírito, Ele irá nos lembrar que existe muito mais sobre nós. Existe uma missão, a missão de Deus sobre a nossa vida.
Talvez por algum momento nós fizemos algo e pensamos: cara, será que foi para isso que eu nasci? E sim, essa foi a vocação de nós, a vocação que o Senhor deu para nós. E em nome de Jesus, nos vocacione novamente, nos faça lembrar que o Senhor tem um plano sobre cada um de nós. Jesus, não permita que nós venhamos cair em tentação, mas antes de tudo isso, livra-nos do mal. Senhor, nós não queremos ser como Pedro, que negou ao Senhor 3 vezes, mas nós queremos ser a eclésia, nós queremos ser a rocha, nós queremos ser fundamentos para essa cidade. Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor perguntar: você me ama? Nós diremos com toda a nossa força: Senhor, Tu sabes que nós Te amamos, Tu sabes que eu Te amo, porque, Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho por nós. Ah, Senhor, nós também queremos entregar a nossa vida pelos filhos, nós também queremos entregar a nossa vida pelos irmãos que foram esquecidos, nós queremos entregar a nossa vida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por todos aqueles que tiveram coragem de sentar, de anunciar publicamente: eu preciso de ajuda, eu quero mudar de vida, eu entendi que esse é o reino, eu entendi que eu fui criado para ser uma influência. Pai, em nome de Jesus, entra agora nas faculdades, entra agora nas facções, nas mecânicas, nos colégios, entra agora, Senhor Jesus, nos prédios de contabilidade, entre agora, Jesus, nos hospitais, seja onde os Teus filhos estiverem, entre agora. E, Pai, acampe os Teus anjos ao redor daqueles locais, e quando eles entrarem na segunda-feira, que o Teu reino venha a ser manifestado, não a nossa glória, não a nossa capacidade, mas a nossa dependência do Teu Espírito. Nos faça entender que nós não estamos aqui jogando futebol, nós não estamos em um campeonato que joga no domingo, não, nós estamos aprendendo no domingo para de segunda a sábado pregar a Tua palavra, levar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem, levar as boas novas para aqueles que ainda não sabem, lembrar das boas novas de salvação do reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas pessoas que se inscreveram no retiro, aquelas que entenderam que não é sobre elas, não é um evento para elas, mas é um evento para o Senhor. Naquele final de semana, nós nos dedicaremos a buscar a presença do Senhor, a nos retirar para o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está colocando em nossa mente pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam ser encontradas, e nesse retiro serão curadas, serão transformadas, serão evangelizadas, serão, Jesus, avivadas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos lembra nessa noite que existe uma alegria, a alegria da salvação. Nos dê caráter, nos dê responsabilidade, nos dê identidade, nos dê, Senhor Jesus, submissão, nos faça transparente, nos dê ousadia e, acima de tudo, nos dê Cristo e nada mais. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Nos dê Cristo e nada mais. Amém e amém. Não há doença que o Senhor não cure, o impossível é o teu normal. Nos deu uma mente renovada, queremos ver teus sinais, ser teus sinais. Você venceu na cruz toda a doença, todo pecado. Obras maiores faremos por acreditar em Ti. Jesus, você venceu na cruz toda doença, todo pecado. Obras maiores
doença que o Senhor não cure. O impossível é o teu normal. Nos deu uma mente renovada. Queremos ver teus sinais, ser teus sinais. Paz, gente, pode se sentar. A gente vai ter o nosso momento de oferta. Jade, obrigado pela palavra. Que Deus continue te abençoando para derramar sobre a nossa vida aquilo que Ele tem colocado na sua. Muito bom ser confrontado, muito bom ouvir Deus falar com a gente e realmente que a gente possa viver isso, de ser essa influência. O chamado de Deus para a vida da gente, ele não é para o futuro, ele é para agora. Se a gente esperar Deus colocar a gente nos lugares que Ele prometeu para começar essa influência, talvez você nunca chegue ao lugar que Deus prometeu que você chegasse. Amém? Gente, esse é o nosso momento de oferta. Você já sabe disso, você que já não está aqui pela primeira vez. Eu quero ler um versículo aqui em Lucas, capítulo 21, primeiro versículo ali até o quarto, bastante conhecido, que diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas e viu também uma viúva pobre colocar suas 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que os outros. Todos estes deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Versículo bem propício, muito usado para oferta, porque o que Deus nos chama a fazer na nossa vida, nas nossas ofertas, nos nossos testemunhos, em tudo que a gente faz, é não dar a sobra do nosso tempo, não dar a sobra do nosso dinheiro, não dar a sobra das minhas energias para Cristo, mas dar aquilo que eu tenho para Ele. E esse é o momento do nosso culto que a gente agradece a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E o que Deus nos convida a fazer é não simplesmente dar aquele dinheiro que está sobrando. Hoje ninguém usa mais dinheiro, né? Mas aquela moedinha que estava no fundo da carteira há uma eternidade, a gente vai e se livra dela. Eu sempre brinco que quando alguém me dá dinheiro físico, vira o dinheiro da oferta, porque eu nunca uso dinheiro. Então, se você me der alguma vez na minha mão um dinheiro, esse dinheiro vai ser dado para a igreja. Se você quiser que eu oferte, é uma estratégia. Tá? Me dê dinheiro físico. Sempre vira oferta. Não é mais a nossa realidade, né? Dinheiro digital. Mas, gente, entenda isso. A gente oferta no reino de Deus em gratidão. E quem é grato não dá a sobra. Quando a gente vai ser grato a alguém, a gente vai dar um presente de agradecimento, você não pensa, o mínimo possível que eu vou gastar para demonstrar minha gratidão. Não, você tenta demonstrar a gratidão. E Deus tem sido bom. Deus tem nos abençoado. Você tem seu trabalho, sua escola, sua família, você tem a sua casa, você tem muitas coisas pelas quais você pode ser grato. E nesse momento a gente vai orar sobre as nossas ofertas. Vai aparecer na sequência o nosso Pix aqui em cima, tá certo? Você vai estar ofertando e a gente vai estar partindo para os avisos. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado porque Tu confrontastes a nossa vida, Senhor. Obrigado porque Tu falas conosco e Tu colocas, Pai, as Tuas palavras no nosso coração. Pai, nesse momento nós estaremos ofertando, Senhor. Abençoa todas as pessoas que aqui, Senhor, estão exercendo a Sua generosidade, que assim como essa passagem que nós lemos, Senhor, nós possamos verdadeiramente não colocarmos aquilo que nos está sobrando, mas o nosso melhor na noite de hoje, que nós possamos contribuir com alegria na sua casa, que nós possamos participar daquilo que o Senhor está fazendo no seu reino, Pai, nessa terra, que nós possamos exercer a nossa generosidade, em nome de Jesus, Pai. E todos aqueles, Pai, que talvez hoje não tenham, Senhor, a condição, mas que aquele coração, Tu encontra nele um coração disposto a contribuir, encontra nessa pessoa um coração, Pai, verdadeiro, um coração apaixonado pelo Teu reino. Senhor, abençoa essa pessoa para que ela possa testemunhar das coisas que Tu tens feito e que ela possa também, Senhor, ser uma pessoa que contribui com alegria na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Pai, gente, tudo bem? Cara, depois dessa noite incrível,
eu acho válido a gente lançar uma caravana, né? Então, calma aí. Eu vou repetir para os meninos da mídia dar o tempo do slide. Depois dessa noite incrível, eu acho legal a gente... O Aldo pediu calma, gente, só um minutinho. Pode ir? Eu acho melhor a gente lançar uma caravana ano que vem, né? Com vocês, então, caravana. Gente, essa foto foi louca. Gente, então, tudo que vocês ouviram hoje, ela se estende durante a semana dos nossos PGs. Nós temos PGs de segunda a quinta-feira. Então, Alda, já pode tirar essa foto, tá me constrangendo ali, ó. Cara, é isso que acontece quando a gente se reúne, ó. Cara, amanhã, gente, a partir das 6 horas aqui na sede, acontece o culto de batismo. Aí, ficou bonita essa foto, né? Volta para os PGs para eles verem, eu vou falando. E a Mari, do PG de segunda-feira, vai se batizar. Então, venham amanhã, façam barulho quando ela descer as águas. Vai ser um momento incrível de receber novos membros da nossa família. Também, gente, eu não vou precisar falar do retiro, né? Porque o Jadiel deixou bem claro. O nosso retiro acontece do dia 8 ao dia 10 de novembro. Vai ser um momento incrível. A diretoria está programando umas coisas incríveis. Eu queria tanto dar um spoiler para vocês, mas... Tá bom, eu não vou verbalizar nada, Jade. Muito obrigado por não me deixar falar muita coisa. Cara, vai ser um tempo incrível. Se você ainda não fez essa inscrição, nós ainda temos vagas no ônibus. Temos algumas vagas de alojamento também. E é isso. Mais algum aviso? Agora eu vou deixar o pastor da bênção pastoral, né? E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Antes de a gente dar a nossa bênção, só queria saber se tem alguém que está vindo pela primeira vez no nosso encontro. Só dá um sinalzinho. Temos pessoas ali atrás, temos mais alguém, temos mais aqui na frente, pessoas ali no meio. O nosso pessoal vai estar entregando um docinho para você. E a gente é muito grato porque você nos visitou, a gente quer conversar com você no final, então não vá embora. Continue com a sua mão levantada para a nossa equipe te achar ali. E a gente vai continuar conversando com você no final do nosso encontro, só para a gente não perder esse momento importante. E agora a gente vai para a nossa bênção, estenda as suas mãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e sempre. E cumprimente os visitantes, galera.